Olá pessoal, estamos aqui no nosso primeiro encontro para falar um pouco da ferramenta AutoCAD, uma ferramenta tão importante para a construção de desenhos técnicos bidimensionais, amplamente utilizado na indústria, uma ferramenta imprescindível para a construção e o conhecimento de vocês para o sucesso no mercado de trabalho. Então, para isso, eu montei uma apresentação que, intercalada à utilização do software, vai guiar vocês para o aprendizado das principais comandos e ferramentas para os desenhos iniciais em AutoCAD. Então vamos começar primeiro com a apresentação e junto dela eu vou passar outras utilizações junto com o software. Então esse é o primeiro encontro que está sendo programado. Esse encontro começa tratando principalmente da, desse início do software AutoCAD. É um software projetado para auxiliar, através do computador, a construção de projetos em arquitetura, engenharia, engenharia civil, engenharia mecânica, e que facilitou muito a saída da prancheta para o ambiente informatizado, o que agilizou em grande parte a execução de projetos, e a assertividade desses projetos, já que permite a gente hoje comparar arquivos, fazer um acompanhamento online desses projetos, o que dá uma precisão e uma garantia ainda maior para a gente. É um software que foi lançado em 1982 e que até hoje tem sua importância, mesmo com a participação dos softwares tridimensionais, que também fazem em grande parte o desenho 2D, faz o detalhamento técnico das peças, mas mesmo assim o AutoCAD se mantém nesse mercado, com uma dada relevância ainda dentro da indústria. Então, quando a gente abre o AutoCAD, o que a gente vê inicialmente é essa tela que está aqui à esquerda, tá? Praticamente desde 2015, softwares até hoje, até o 2021, que já foi lançado, ele tem basicamente essas três regiões. Assim que você abre, você pode ou iniciar um desenho nessa região inicial, você pode trabalhar com algo, um arquivo recente ou algo que você já vinha trabalhando, e ainda tem esse recurso chamado de A360, que é um recurso de nuvem, onde você consegue, além de salvar os seus projetos, compartilhar e fazer o gerenciamento através de aplicativos para celular, até o AutoCAD Web, que é uma ferramenta que agora está disponível para a gente acessar os projetos que foram salvos nessa nuvem. Tá? Então, são três maneiras, ou três possibilidades da gente iniciar um projeto. Tá? Então, esse Start Drawing, os arquivos recentes, ou você fazer o login e se conectar ao A360. Tá? Aqui na parte inferior, se vocês olharem, tem uma parte escrito Learn. Então, ali já tem um tutorial inicial. Caso vocês tenham muita dificuldade, vocês podem recorrer, inclusive, a esse tutorial para tirar algumas dúvidas, mas eu creio que não será preciso. Tá? Então, depois que a gente inicia um novo projeto, tá? Clicando lá no Start ou através desse menu Iniciar, que tem o símbolo do AutoCAD, que é esse azinho aqui na esquerda superior, a gente pode escolher entre diversos padrões de AutoCAD, de arquivos, o mais adequado para o nosso projeto. Como a gente vai estar trabalhando com arquivos de software para engenharia mecânica, então vamos trabalhar
em milímetros dentro das normativas ISO, né, para desenho mecânico, desenho técnico. Então a gente sempre, né, caso a gente vá abrir um novo template, ficar atento se a opção ACAD ISO.dwt está selecionada, tá? Dessa forma, as configurações já vão estar corretas para a execução do projeto. Tá? Então, é uma coisa que tem que ficar sempre atento. Normalmente, ele já vem com isso selecionado, mas não custa prestar um pouco de atenção nisso. Então, a gente tem esse menu iniciar aqui, que tem os principais comandos, salvar, imprimir, né? Coisas mais simples. Ao lado aqui ele tem praticamente os mesmos itens desse menu iniciar, só que de uma forma rápida, né? Então você tem como criar um arquivo novo, abrir uma pasta, salvar um projeto, salvar como, com outra extensão, um projeto, tem como imprimir e assim por diante. Ele tem essa região de comandos que é chamada de ribbon ou paleta de ferramentas. São abas onde estão reunidas as ferramentas que a gente vai utilizar, né, para execução dos desenhos, para modificação de folhas ou para cotar desenho, criação de layers e assim por diante. Então aqui em cima, se a gente for ver, a gente tem 11 abas, né? Uma aba Home, uma aba Insert, uma aba Annotate, Parametrics, View, Manage, Outputs, Adds In, A360, Express Tools, Feature, Apps. Basicamente a gente vai trabalhar assim com mais consistência, digamos, com as 3, 4 primeiras abas. Tá? A aba Home ela já reúne praticamente tudo que está mais detalhado nas outras abas. Tá? Mas se você quiser mais especificidade, você pode acessar essas outras abas. A gente tem uma área gráfica, que é essa parte onde de fato a gente vai realizar o desenho. Se vocês prestarem atenção, ela tem uma coordenada XY aqui no canto esquerdo. Essa coordenada XY ela determina a posição 00 nessa área gráfica. Tá? O AutoCAD, mais para frente eu vou detalhar com vocês, ele tem um conceito de coordenadas cartesianas, né? Coordenadas x e y. Então, por conta disso, é bem comum a utilização de alguns recursos com base nessas coordenadas x e y. Tá? A gente tem um View Cube aqui, que é como se fosse um cubo de vistas, tá? Principalmente para a parte 3D do software. O AutoCAD ele tem uma parte 3D, apesar de não ser softwares da própria Autodesk que são dedicados a modelamentos 3D, mas ele tem essas ferramentas. Ele tem aqui nessa região lateral uma ferramenta de visualização. Então, assim, para você dar zoom, para você arrastar a folha, coisas que a gente consegue fazer com o próprio mouse. Eu sou uma pessoa que não sou muito adepto à utilização dessa ferramenta de visualização. Mas tem gente que prefere e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona. A gente tem o que a gente chama de barra de comando. Essa barra de comando é praticamente uma assinatura do AutoCAD. Por quê? Porque grande parte dos recursos que são acessados ou realizados para desenhar uma peça, eles podem ser feitos através do teclado. Então você pode digitar o comando e não necessariamente você vai precisar vir aqui e clicar na linha para poder desenhar uma linha. Você pode acessar esse comando linha, ou comando círculo, arco e tantos outros, né, comandos através de uma linha de código. Tá? Alguns são muito simples, são apenas uma letra ou duas letras para você acessar. Tem outros comandos mais específicos que aí você tem que escrever uma palavra ou algo assim. Tá?
mas as coisas mais básicas são normalmente letras. Tá? Aqui embaixo a gente tem uma barra de status, que nada mais é do que uma barra de ferramentas auxiliar, digamos assim. Ela vai ajudar com diversos itens, e eu vou mostrar para vocês depois no software, a ter um bom uso das ferramentas. Por quê? Porque ele vai garantir que você faça as linhas retas, acesse ângulos corretos, né, na hora de desenhar, faça conexões de linhas, figuras de maneira eficiente e assim por diante. E uma barra de configuração, né, onde você consegue mudar a escala, mudar o ambiente e assim por diante. Então, partindo para o sistema de coordenadas do AutoCAD. O AutoCAD ele funciona, igual eu falei, com aquela referência de XY0 da folha. Tá? E a gente pode fazer uso disso, principalmente quando a gente estiver trabalhando com algumas limitações do desenho. Às vezes a gente só tem informações x e y de uma dimensão, a dimensão em x e a dimensão em y, de um chanfro, por exemplo. E aí a gente acaba precisando fazer o uso desse tipo de recurso. Tá? Então funciona na maneira de quadrantes. Então, eu vou só pegar uma ferramenta aqui para ajudar a gente a entender. Tá? Vou pegar aqui uma ferramenta de linha. Então a gente tem um ponto zero aqui no centro. Tá? Deixa eu botar aqui. Não, vou ficar com azul mesmo. A gente tem esse ponto zero aqui. Então, partindo desse ponto zero, se eu quiser desenhar uma linha que vá da esquerda para a direita, de baixo para cima, eu tenho que usar os valores de coordenada x positivo, y positivo. Se eu quiser que a minha linha saia desse ponto zero e suba da direita para a esquerda, de baixo para cima, eu tenho que usar x negativo, né, porque a partir do zero ele está andando no sentido x negativo, e positivo em y, para que essa seta fique numa posição ascendente. Nos quadrantes terceiro e quarto, no terceiro quadrante você tem uma linha que vai da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, inevitavelmente, a gente vai precisar que nosso x seja negativo e que o nosso y seja negativo. E se a gente quiser que a nossa linha saia da esquerda para a direita, de cima para baixo, a gente vai precisar de um x positivo e de um y negativo. Tá? Isso parece banal inicialmente, mas quando vocês estiverem praticando e fazendo os desenhos, vocês vão ver que esse raciocínio faz, até certo ponto, bastante sentido, porque ele facilita muito a construção de algumas figuras, tá? E te dá uma velocidade de execução de desenho muito boa. E em outros momentos é a única saída que a gente tem, tá, para executar alguns determinados detalhes do desenho. Então vou passar aqui um importante fator, tá, que não pode ser deixado de lado no AutoCAD, está relacionado a números decimais. Tá? Se a gente quiser tratar, por exemplo, de uma dimensão de 10,45 milímetros, tá? De uma face, né, ou de um detalhe de um desenho, nós temos que aplicar essa divisão decimal aqui do vírgula, né, que normalmente a gente usa vírgula, como ponto. Tá? Isso é importantíssimo. Por quê? Porque o AutoCAD entende a vírgula como uma separação de coordenadas x e y. O que isso quer dizer?
Se a gente tivesse, né, na hora de colocar o comprimento de uma linha, digitar 10,45, o AutoCAD vai entender o quê? Ele vai entender que o nosso X mede 10 milímetros e o nosso Y mede 45 milímetros. E aí a gente volta lá no sistema de coordenadas, né? X e Y. Se ele vai entender que o nosso X é 10, então vamos marcar aqui 5, 10. E o nosso Y é 45, 10, 20, 30, 40, 45. Ele vai marcar um ponto aqui e vai acabar desenhando uma linha ascendente. Por quê? Porque o X é positivo e o Y é positivo. Tá? Então, cuidado. Cuidado sempre com essa observação. Tá? No começo, até a gente pegar a prática e não esquecer mais desse detalhe, a gente acaba errando bastante os desenhos. Tá? Você vai ver que você começa a executar, pô, mas não está dando certo, não está funcionando os comandos, o que está acontecendo? Provavelmente você deve estar trocando o ponto para divisão decimal, uma separação, né, dos décimos ali do valor, para um sistema de coordenadas x e y. Então, esse é o primeiro ponto, a gente sempre ter atenção no AutoCAD. E aí nós vamos propriamente para o software. Dentro desse sistema de coordenada cartesiana, né, ele tem três sistemas diferentes. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora lá no software. Tá? Vou explicar isso aqui lá no software. Nada mais é do que um sistema onde a adição do símbolo de hashtag, né, ele determina que você está utilizando as coordenadas do papel para executar o seu desenho. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, para a gente começar um desenho no software AutoCAD, ou a gente clica aqui no Start Drawing, ou a gente vem aqui no A, no símbolo do AutoCAD, Novo, New, e aí você vai olhar aqui, tá no ACAD ISO? Tá, só dá Open, ele vai abrir. Tá? Então tem essa opção, ou diretamente aqui clicar no Start, normalmente ele já pega o ACAD ISO. Tá? Então tá aqui o nosso software, né? Como eu falei, são diversas abas, vocês depois podem olhar com calma cada uma delas, mas nesse primeiro momento a gente vai se ater à aba Home. Tá? Como eu falei, ela já traz grande parte das ferramentas que a gente vai utilizar nessas primeiras aulas, tá? E acredito que seja, por enquanto, só ela necessária, nossa abordagem. Tá? Aqui embaixo a gente tem aquela barra auxiliar. E eu vou mostrar cada um desses botões para vocês agora. Tá? O primeiro botão é o botão do grid. O que é esse botão grid mod? F7. F7 é o atalho dele, tá? Então, se você quiser ligar ou desligar ele, é só clicar o F7. Então, aqui a gente já vê. Eu vou tirar minha câmera também para ficar melhor para vocês verem todo o software. Então, aqui a gente vê, ó, Grid Mod F7. Se a gente clicar, ele vai ficar cinza e vai aparecer ali a palavra off. Se você clicar, ele vai ficar azul, ele vai aparecer. O que ele faz? Ele mostra essa referência
de trás para gente. Tá? Então tem gente que gosta de usar o grid como referência, principalmente para as linhas horizontais e verticais, ajuda a ter uma referência se está reto ou se não está. Tem gente que prefere liso, tá? Usar toda a estrutura lisa. Eu gosto do grid, pelo menos para essa referência visual. Então eu gosto de deixar ligado, mas aí fica a critério do desenhista, tá? Isso não é uma regra. Do lado desse botão a gente tem o Snap Mode, que é o F9. O que ele faz? Eu vou pegar aqui, vou dar um zoom. Eu vou pegar uma linha para desenhar. Você está vendo que o meu mouse está livre entre as grades? Ele tem uma liberdade. Eu posso desenhar a linha em qualquer lugar. Se eu acionar esse botão, o Snap Mode, né, através do F9 ou clicando aqui em cima dele, vocês vão ver que na hora que eu pegar a linha para desenhar, o meu mouse se restringe a andar somente sobre a interseção da grade. O que acontece? Acontece que isso pode limitar vocês na execução de algum desenho. Tá? Dessa forma, eu evito usar esse padrão de grid. Né? Eu deixo o grid para ter o visual, mas eu não ativo o Snap Mode para andar sobre o grid. Tá? Então, assim, uma orientação de uma maneira geral é não utilizar. Não utilizar porque eu acho que ele restringe, tá vendo? Restringe de uma certa maneira a utilização. Aqui do lado a gente tem o modo Orto e o modo Polar Tracking, que eu vou falar para vocês no final dessa aula. A gente tem o modo Isodraft para fazer desenhos de perspectiva. A gente vai ter uma aula específica disso. A gente tem o Object Snap e o Object Snap Tracking. Tá? Esses dois botões que estão aqui. Também vou falar deles um pouquinho mais para frente. E aqui a gente tem a parte para botar escala, para mexer nas configurações, tá? Mudar de ambiente para parte de 3D e assim por diante, customizar as barras. Tá? Agora, nesse momento, não tem muita relevância para a gente. Tá? O principal são esses botões aqui iniciais. Tá? Aqui na esquerda a gente tem o que a gente chama de model, que é o ambiente onde a gente faz os desenhos, e a gente tem o layout, que são usados para plotar os desenhos. Tá? É uma das maneiras de a gente plotar os desenhos utilizando essa ferramenta layout. Também é assunto das aulas mais para frente. Tá ok? Então vamos começar. Tá? Use a utilização do próprio mouse aqui no AutoCAD. Tá? Botão esquerdo abre aqui algumas propriedades, algumas opções. O botão direito, se você clicar e soltar, é o botão esquerdo, desculpa. Se você clicar e soltar, você cria uma área de seleção, tanto para a direita quanto para a esquerda. E se você segurar, você fica com uma área orgânica de seleção, tanto para a direita quanto para a esquerda. Tá? Primeira pergunta, qual que é a diferença de esquerda e direita na seleção? Tá? Então vamos lá, a gente tem alguns elementos. Se eu trouxer para a esquerda, basta eu tocar o objeto e ele é selecionado. Quando a seleção vai para a direita ou fica azul, você tem que inserir os objetos dentro da área de seleção. Senão, eles não são selecionados. Então vamos olhar aqui, para a esquerda, basta tocar. Né? A área verde, só tocar o objeto ele é selecionado. Para a direita, se eu só tocar o objeto, mas não inserir ele,
dentro da área de seleção, ele não vai ser selecionado. Então, dependendo da situação, né, é mais fácil um ou mais fácil o outro. Tá? Você pode segurar também. Então, fica a critério de vocês a utilização da seleção. Tá? Então tá, falando disso, botão esquerdo, botão direito, botão, a rodinha do mouse, né? Então, ela é usada para dar zoom, né, para frente e para trás no objeto. Então, normalmente vai onde o mouse está. Então, quer ver? Vou posicionar aqui em cima, você vê que que o zoom é dado na direção do mouse. Tá? Então, isso é uma das maneiras. Botões aqui, essa parte de cima, né? Normalmente a gente não mexe, porque normalmente a gente vai estar trabalhando com 2D, então fica sempre aqui na vista do topo. As ferramentas aqui à direita, a gente tem a mãozinha, que é o pan, então se a gente selecionar, a gente consegue arrastar a folha, tá? Para sair dela é só dar ESC. Outra maneira de fazer a mesma coisa é clicando na rodinha do mouse. Você clica na roda do mouse, ele já aciona o pan também. Tá? E aí, a hora que você solta, ele já sai da seleção. Então, eu prefiro essa maneira, para não ter que ficar vindo aqui, selecionando e depois dando ESC. Então, você já clica na roda do mouse ali e pode movimentar a folha. Tá? Para fazer o desenho, né, então vamos começar aqui. Comando X e Y. Vou dar um zoom aqui. Eu vou botar, centralizar aqui na tela, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vamos voltar aqui na apresentação rapidinho, só para pegar o exemplo. Tá? Então, vamos voltar aqui. Estamos aqui. Então, ao selecionar o comando line e digitar hashtag 0,0, o ponto inicial da reta foi definido como sendo o ponto 0 em x e 0 em y. Por quê? Porque a gente separou por vírgula. A partir do momento que a gente separou por vírgula, o AutoCAD vai entender que esse primeiro valor é x e o segundo valor é y. Então vamos lá, volta para o AutoCAD. Pega o comando linha, tá? Só clicar em cima, botão esquerdo, ele vai estar selecionado. Se vocês observarem aqui na barra de comando, nessa parte inferior, vai estar escrito line specify first point, especifique o primeiro ponto. Então o que a gente vai fazer? A gente quer o nosso primeiro ponto no zero da folha, que é o exato cruzamento do x e do y. O y representado por essa pequena linha verde e o x por essa pequena linha vermelha. Então a gente vai lá, hashtag, aí você vai no teclado direto, você não precisa clicar aqui para digitar. Tá? Joga o hashtag, já vai aparecer aqui no comando, do lado do mouse ali, ó, hashtag, aí tem a caixinha em branco. Vamos digitar o valor, 0. Na hora que a gente adicionar a vírgula, ele já vai pular para a segunda caixinha. Vocês viram? Aí a gente vai introduzir o outro 0 e vai dar Enter. Pronto. Ele já especificou. Agora ele está pedindo aqui, especifique, né, specify next point. Especifique o próximo ponto. Tá? Se eu quero continuar usando a grade, né, ou a referência x e y do AutoCAD, eu vou novamente introduzir o hashtag e vou entrar com os dois valores de x e y. Então, digamos aí que eu vou entrar com 100 milímetros em x, então vou digitar 100, Enter, e vou entrar com, sei lá, 45 em y, positivo, 45, Enter.
Ah, desculpa, fiz errado. Não era para dar enter, era para dar vírgula. Então vamos lá. Hashtag 100,45. Pronto. Então eu vou sair da ferramenta e vou mostrar para vocês o que aconteceu. Vou pegar aqui uma cota só para demonstrar. Tá vendo? Ó? Ele está 45 em Y e 100 em X. Então ele obedeceu meu comando de andar 100 em X, 45 em Y. Então essa é uma das utilizações do AutoCAD, tá? Dessas ferramentas. Para quando que vocês vão utilizar esse comando específico de usar a hashtag antes dos valores de x e y? Quando você tiver um ponto pré-definido para execução do seu desenho. Tá? Então vamos aqui mostrar um exemplo dessa maneira. Imagine que você quer desenhar essa reta de P até Q. Tá? Nessa exata posição lá no nosso AutoCAD. Tá? Então você conhece os seus valores do ponto P e os valores do ponto Q. Se você vai começar de P para Q ou de Q para P, digamos assim, não tem muita diferença no AutoCAD. Tá? Pode fazer da maneira que você bem entender. Tá? O exemplo que eu botei aqui embaixo, ele vai do P para o Q. Então ele vai desse ponto superior para o ponto inferior. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o comando de linha, só para vocês acompanharem aqui. Vou selecionar o comando linha, clicando lá sobre ele. Vou entrar com o valor do hashtag para falar que eu vou usar, o hashtag fala que eu vou usar a grade do AutoCAD como referência. Vou digitar o valor de x e vou digitar o valor de y. O nosso x aqui é 3. O nosso y do ponto P é 2. Então o que eu vou fazer? Hashtag 3, vírgula 2. Fiz isso, o AutoCAD vai marcar esse ponto aqui como sendo o ponto inicial da minha linha. Depois eu entro com um x, que é menos 2, é um valor negativo, e o y, que é um valor também negativo, referente a esse ponto Q. Então vamos lá para o software para eu mostrar para vocês como a gente faz isso. Voltamos para o AutoCAD, estamos aqui, pego aqui a ferramenta de linha, vou lá, hashtag, qual que é o valor do x? x3, então hashtag 3, vírgula, qual que é o valor do y? 2, enter, marcou, está lá o meu ponto inicial. E agora o y, né? E o x aqui do ponto Q. Então vamos lá, hashtag, vamos ver os valores aqui, menos 2, menos 1. Então vou digitar menos 2, vírgula, menos 1. Pronto. Está aqui desenhada a minha reta do ponto P para o ponto Q, né? Saindo do ponto 3, ponto 2, para o ponto menos 2, menos 1. Tá? Sinceramente, essa é uma utilização que não é muito comum no AutoCAD. Mas, dependendo do tipo de serviço ou da necessidade que vocês tenham de desenhar gráficos ou fazer outras coisas manualmente, pode ser que tenha algum tipo de utilização. Tá? Aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês, que é essa figura,
né, que tem como ponto inicial aqui o ponto 00 e utiliza a grade do AutoCAD para se deslocar. Então vamos fazer ela lá para ajudar vocês a fixarem. Tá? Eu tenho essa figura separada aqui. Eu vou abrir ela, deixar aqui do ladinho para vocês poderem acompanhar. Então tá aqui do lado. Então vamos lá, meu x e y estão aqui no centro. Vou começar aqui selecionando a minha linha. E marcando o ponto 00. Como que eu vou marcar o ponto 00? Hashtag, vamos lá, hashtag 0,0, Enter, tá lá. Meu primeiro ponto é o ponto 00. E agora, qual que é o meu segundo ponto? 40 em x, que é positivo, está indo para a direita. Então é 40 e 0 em y, porque está andando na horizontal. Então eu vou vir aqui, hashtag 40,0, Enter. Está ali minha linha horizontal. Agora eu quero uma linha vertical. Né? Vai continuar no 40, mas vai subir 10 em y. Hashtag 40,10. Então, olha lá, ele manteve o x em 40 e levou o y 10 milímetros para cima. Agora, eu vou para o ponto 30,10. Então, eu estou indo para a esquerda aqui. Hashtag 30,10. Fixou meu ponto lá, na minha grade. Agora eu vou para o ponto 30,30. Então, hashtag 30,30. Vou para o ponto 20,50. Hashtag 20,50. Importante que vocês acompanhem aqui, ó. Sempre que você digitar o valor, vai aparecer o hashtag, o X. Na hora que você clicar na vírgula, ele vai abrir a segunda caixa para digitar o valor do Y. Então, fez lá. Agora eu vou 10,30. Então, vamos lá. Hashtag 10,30. Enter. Tá vendo? Eu não preciso nem mexer no mouse. Eu vou só no teclado. Ó. Hashtag 10,10. E agora, hashtag 0,10. E eu posso fechar manualmente. Ou, se eu quiser, hashtag 0,0. Enter. Minha figura foi fechada, eu só dou ESC para sair do comando de linha. E o meu desenho está pronto. Então eu consegui executar meu desenho para a utilização desse comando de referência do XY da área. Tá? Depois eu tenho alguns exemplos e exercícios para vocês executarem para reforçar a utilização desse comando. Tudo bem? Então vamos lá. Próximo passo. Depois das coordenadas absolutas, né, existem as coordenadas relativas, que simplesmente troca o head tag pelo arroba. E o que ele faz? Ele deixa de utilizar a posição 00 da folha e a partir do momento que você introduz o arroba, ele entende que o ponto anterior é o ponto 00. Como assim? Simples assim. A sua referência vai ser feita a partir do ponto anterior e não mais referente ao XY da folha. Eu vou fazer esse desenho em verde aqui para vocês lá no AutoCAD para demonstrar como que isso funciona. Tá? É bem simples e muito similar ao primeiro. Tá? A única diferença de pensamento é que você não vai considerar mais o espaço da folha. Né? Você vai ter que montar a coordenada a partir do ponto anterior. Então,
Eu vou abrir ele aqui para ficar de referência para a gente. Junto com o AutoCAD. Parece que está com problema. Deixa eu abrir de novo. Pronto. Então, vou deixar ele aqui do lado de referência. Enquanto a gente desenha aqui no AutoCAD. Então vamos lá. No mesmo procedimento, seleciona a ferramenta da linha. Só que agora a gente não precisa marcar o ponto 00. A gente pode escolher qualquer ponto na folha. Então vou escolher aqui embaixo do desenho anterior. Vou clicar em qualquer lugar. Cliquei. A linha determinou o ponto inicial. E agora eu vou fazer o desenho a partir dessas dimensões. Vou começar daqui do ponto 1 e vou indo para cima. Tá? Então aqui eu tenho uma cota de 15. Né? Vou considerar que isso está em milímetro, então 15 milímetros. Então eu sei que o x é 0, porque não tem deslocamento nem para a esquerda nem para a direita, e o deslocamento vai ser de baixo para cima, 15 milímetros. Então meu y vai ser positivo. Então eu venho aqui, digito arroba, para ele entender que esse ponto inicial é o ponto 00. O meu x é 0, então digito 0, vírgula, e o valor do meu y, 15. Enter. Ele fez a linha vertical. Agora eu vou fazer a linha horizontal. Vamos ver o valor dela. O valor dela é 50. Então eu vou sair desse ponto 1 e vou me deslocar à direita até o ponto 2. Qual que é o valor do x? 50. E o meu y? Como não tem deslocamento vertical, meu y vai ser 0. Então, vamos lá. 50,0. Enter. Ele fez já a minha linha até o ponto 2. Agora eu vou fazer a linha até o ponto 3. Qual que é essa distância do ponto 1 ao ponto 3, ponto 2 ao ponto 3? 20 milímetros. Então vamos lá. Meu x, então, arroba, o meu x é 0, não tem deslocamento lateral. E para cima é positivo, 20. Enter. Agora eu tenho que fazer a linha do ponto 2 ao ponto 4. O meu x agora está andando da direita para a esquerda. Então ele está indo no sentido negativo, né, do padrão do AutoCAD. Então o que eu vou fazer? Arroba menos 60,0, porque não tem deslocamento em y. Fiz a minha linha da direita para a esquerda. Agora eu tenho que fazer minha linha inclinada, que vai do ponto 4 ao ponto 5. Né? E aí aqui vale a observação, sempre importante. A gente está saindo do ponto 2, do ponto 4 para o ponto 5, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então eu tenho x positivo e y positivo. Qual que é o valor de x? Está aqui, esse é o meu x, 80. Qual que é o valor do y? Está aqui na lateral, 30. Então eu vou aqui para o software e faço arroba 80,30. Ele construiu minha linha inclinada. Agora eu tenho que fazer o outro lado. Para o outro lado, a lógica continua sendo a mesma. O meu x continua indo para a direita, só que agora o meu y está indo para baixo. Então eu vou ter um y negativo. Então vamos lá. Arroba, para utilizar o ponto anterior como referência 0. O meu x continua positivo, é 80, vírgula,
e meu y é negativo. Então, menos 30. Enter. Fez lá. Agora eu vou fazer a linha do ponto 6 para o ponto 7. É a mesma distância do outro lado, 60 milímetros. Então, eu vou vir aqui, arroba, só que o meu x está indo para a esquerda. Então, é menos 60,0, né? Porque o y não tem deslocamento. Agora para baixo, vou levar meu y aqui para baixo. Então vamos lá, arroba 0 em x, vírgula, menos 20. X para a direita, então arroba 50,0. Agora 15 para baixo, para a gente fechar a figura. Arroba 0, não tem deslocamento em x, vírgula, menos 15, que eu quero que ele vá para baixo. Nesse momento eu tenho duas opções. Trazer a linha até o início da outra e clicar. Digitar o valor 140, né? Menos 140 em x, 0 em y, para fechar a figura. Ou se eu não sair do comando e comecei a figura do começo até o fim sem parar, eu posso digitar a letra C de close. Então você vai digitar C e vai dar Enter. Ele vai fechar a figura. Tá? Isso só funciona se você não saiu do comando durante o desenho. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Ó. Comecei o desenho. Dei ESC, saí do comando. Se eu voltar a fazer o desenho e der C para fechar a figura aqui, ele vai fechar lá onde eu retomei o desenho. Então, esse close funciona quando você faz o desenho de uma única vez, em uma única sequência, sem sair do comando. Tá? Então, já fica aí uma dica para agilizar o processo de vocês. Então, vamos lá. Já vimos coordenadas absolutas, agora coordenadas relativas. Né? Relativas por quê? Porque ela transforma o ponto anterior numa posição 0, 0. Tá? É mais simples em alguns momentos. De uma maneira geral, ela funciona bem. Principalmente quando você tem essa condição aqui. Tá? Uma condição onde você tem duas cotas de x e de y. Você não sabe o ângulo θ aqui, né? Você não sabe esse ângulo θ. E aí fica um pouco complicado de fazer o desenho. Tá? Então, guardem essa informação porque ela é bastante importante. Então vamos para o próximo aqui, que é o sistema de coordenada relativas polares. Tá? Só pegar meu pointer fixo aqui de novo. O que as coordenadas relativas polares fazem? Elas trazem a possibilidade de utilizar uma linha a partir da informação que a gente pode obter do comprimento dessa linha e do ângulo de inclinação dessa linha. Tá? Como que a gente faz? Assim como na anterior, né, por ser uma coordenada relativa, o que isso quer dizer? Ela vai transformar o ponto inicial em um ponto 0, 0. Tá? O AutoCAD tem algumas peculiaridades. Uma delas é que o sistema de ângulo dele começa aqui à direita. Então, se você introduzir um ângulo de 30 graus, provavelmente você vai ter uma linha numa inclinação similar a essa. Já está aqui. Se você botar um ângulo de maior que 90 graus, provavelmente sua linha vai no sentido para a esquerda. Tá? Se seu ângulo for maior que 180 e menor que 240, sua linha vai tender a ir para baixo e para a esquerda.
E se o seu ângulo, né, for maior que 270, ela vai tender a ir para baixo e para a direita. Tá? É um sistema que o AutoCAD utiliza, é um sistema anti-horário de rotação dos ângulos e que inicia sempre à direita, tá? Com o zero. A posição zero, se você botar ali uma distância e o ângulo zero, ele vai desenhar uma linha para a direita. Se você botar uma distância e o ângulo de 180, ele vai desenhar uma linha para a esquerda. Se você colocar um ângulo de 90, ele vai desenhar uma linha para cima. E se você botar o ângulo de 270, ele vai desenhar uma linha para baixo. Tá? Então a única coisa que vocês têm que lembrar, que o zero do AutoCAD está à direita, como referência. Tá? Funciona com ângulos negativos? Funciona. Se você quiser fazer menos 45, ele vai contar no sentido horário. Tá? Então, vamos lá fazer um exemplo para vocês aqui direto no AutoCAD. Tá? Então, vou pegar aqui uma referência, uma figura de referência, vai ser essa daqui, e vou executar ela com coordenadas relativas, começando aqui do ponto 1, tá? Ponto 1 é esse aqui. Então, vou selecionar novamente o meu comando de linha, tá? Vou clicar em qualquer lugar aqui, na área de desenho, e vou fazer o ponto 1 para o ponto 2. Então, eu vou andar para a direita, tá? Vou botar aqui arroba, o valor 20, menor que, tá? Porque para acessar a função de ângulos, você tem que entrar com um valor, né, com a simbologia do menor que. Eu vou colocar 0, porque eu quero que ele vá para a direita. Então ele fez ali, ó, minha linha da esquerda para a direita. Tá? Agora eu vou fazer essa linha de 5 de comprimento com 30 graus. Então eu vou lá, arroba 5 menor que 30. Fez a linha inclinada ali, ó, 30 graus, com 5 milímetros de comprimento. Vou fazer a linha vertical, arroba, qual que é o comprimento? Está lá, 25, menor que, quero ir para cima, 90 graus. Vai para cima. Agora, 150. Né? Se a gente considerar esse ponto como sendo 0, 0, o 150 estaria nessa inclinação. Olha lá, a referência do 0 até o 150. Mas a nossa referência pode ser esse aqui, ó, 90 graus. Então, qual que é a diferença do 90 para o 180 aqui? Né? Qual que é a distância de 180 graus para 150? 30 graus. Então, se eu adicionar da minha referência 0, 90 graus, mais a diferença para o 180, seria mais 30 graus, né? Então eu vou entrar aqui com o valor, arroba 15 menor que 120. Por que 120? Se eu considerar uma linha reta aqui, ó, eu tenho 180 graus, 180 graus menos 150, 30 graus. 30 graus o quê? A mais do que 90 graus. Lembre-se que o AutoCAD, a referência dele é horizontal aqui, ó, é para a direita. Então ele sempre vai considerar a referência original dele lá do 0 graus. Então tem que estar atento a isso. A linha vertical aqui 5, então eu vou lá, arroba 5 menor que 90 graus. Para a direita 0 graus. Qual é o comprimento? Está aqui, 6,5. 6,5 aqui no AutoCAD é 6,5, então arroba 6,5 menor que, estou indo para a direita, 0 graus.
uma linha vertical para cima de 2,5, está aqui a cota. Então, vou lá, arroba 2,5 menor que 90 graus. Agora, para a esquerda, essa referência zero aqui para a direita. Para ir para a esquerda, 180. Então, vamos voltar lá. 6,5, 6,5, menor que 180. Foi para a esquerda. Agora a gente tem essa inclinação. A inclinação é 60 graus. Lá para o outro lado, para a esquerda. 60 graus aqui. Então, se a gente tem 180 menos 60 graus, 120. Né? Para o outro lado, a gente vai usar os 60 graus mesmo. Então, o que a gente faz? 8,8, que está aqui, o valor de 8,8, arroba 8,8 menor que 60 graus. Que eu estou indo para onde? Para a direita. Lembra que o zero está sempre aqui à direita, na horizontal. Para a esquerda, 22,46, então arroba 22,46 menor que 180. Agora para trás, eu posso fazer menos 60, então eu posso fazer aqui, ó, arroba 8,8 menor que menos 60. E aí eu continuo, 6,5 menor que 180. Para baixo, 2,5 menor que 270. Para a direita, 6,5 menor que 0. Para baixo de novo, 5 menor que 270. Agora esse ângulo invertido aqui. Mesmo pensamento, tá? Se esse ângulo de inclinação é 30 graus, para baixo é 270. 270 menos 30, quanto que vai dar? Não deu? Aqui não deu 120, a gente pode fazer menos 120. Então, arroba 15 menor que menos 120. Agora eu vou descer na vertical. 25 menor que 270. Ops, espera aí. Para voltar, isso aqui é uma coisa que acontece, ó, aconteceu um erro. Como é que eu volto o comando? Em vez de você vir aqui em cima e voltar, você digita a letra U, né, de uva, e dá Enter, que é o undo, que é o retornar, é o voltar atrás. Tá? Ele volta um passo atrás na sua linha de comando aqui. Tá? Então vamos lá de novo, arroba 25 menor que 270. Agora tem duas opções, ou fechar, né, manualmente, ou digitar o comando. Nesse caso aqui eu vou fechar manualmente e dar ESC. Está feita a figura. Né? Então é uma outra maneira de construir, igual eu falei, depende das informações que você tem. Tá? Às vezes você tem um ângulo e uma cota, né, do comprimento da face. Às vezes você tem dois ângulos para executar um desenho. Às vezes você tem uma figura com diversos comandos que você precisa combinar para conseguir executar. Então isso fica a critério de vocês escolherem a melhor maneira. Não tem maneira certa ou errada, tá, gente? Tem a maneira com que vocês vão conhecer o software e se desenvolver as habilidades em cima dele. Então aqui aplicações práticas das coordenadas relativas versus as coordenadas polares. Né? Se você tem duas cotas, você vai fazer uma cota de x e y. Vai marcar aqui, se você estiver indo, né? Está desenhando aqui, fez esse primeiro comando, agora você quer desenhar para lá, né? Você dá um arroba, porque você quer marcar esse ponto como sendo 0, 0, entra com o x positivo, porque você está indo para a direita, entra com o y positivo, porque você está indo para cima, né?
vai ficar lá com o comando, arroba 12,8. Chegou aqui em cima, continua normalmente seu desenho. Chegou nesse ponto, vai fazer para baixo, então aqui você já sabe que o y vai ser negativo, mas o seu x ainda é positivo, porque você está indo para a direita. Então você vai ter aqui mais 12 menos o 8, que é igual ao do outro lado. Tá? O único caso que vocês não vão conseguir atender com essas coordenadas, tá? É o caso do chanfro. O chanfro cotado corretamente, né, um chanfro com ângulo, não cotado corretamente, mas com ângulo e dimensão, ele não vai poder ser atendido por essas ferramentas. Por quê? Porque a ferramenta de coordenada polar relativa, ela precisa, né, lembrando, do arroba, então, o arroba, o comprimento da linha, então precisa ser, você tem que conhecer essa distância aqui, ó. Você tem que conhecer essa distância aqui. Aqui a gente não conhece a distância, a gente conhece a distância do x. A gente não conhece esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento aqui, nesse caso, é desconhecido. Tá? Então você vai precisar fazer arroba a distância menor que o ângulo. Então, se determinar isso, distância menor que o ângulo. Para isso, você tem que conhecer a distância. Nesse caso aqui, a gente vai usar uma outra ferramenta, que é a ferramenta de chanfro. A gente vai ver nas aulas mais para frente, quando a gente vai tratando propriamente desenhos técnicos. Tá? Aqui a gente vai primeiro aprender a se localizar no software, fazer alguns desenhos básicos, e as próximas aulas a gente vai aprofundando. Tá? Então vamos adiante aqui para não ficar muito longo. Tá? E a gente tem duas ferramentas que eu acho que são extremamente importantes, que saem um pouquinho desse conceito de x e y e que facilitam e muito o desenho, principalmente quando a gente tem as informações em mãos para fazer o desenho de forma rápida. Tá? Um é o modo ortogonal e o outro é o modo polar tracking. Tá? O que é um modo ortogonal? Eles ficam aqui na parte inferior, né, da barra. São esses dois botões aqui. Não, brincadeira. Errado. São esses dois botões aqui. Esses dois botões aqui. Tá? Um é o modo ortogonal e o outro é o modo polar tracking. Qual que é a diferença? No modo ortogonal, você pegou um desenho que é cheio de linhas horizontais e verticais. Dessa maneira, ele é uma delícia de desenhar. Por quê? Você marca o primeiro ponto e depois o que você tem que fazer? Você simplesmente pega o seu mouse, você marcou o ponto, você direciona o mouse para a direita e digita o comprimento da linha. Qual é o comprimento da linha? Está aqui, ó. 20. Aí depois o que você faz? Joga o mouse para cima, digita o comprimento da linha. Qual é o comprimento? 10. Joga o mouse para a direita e digita o valor. 20. Joga o mouse para baixo. Você vai botando a direção que você quer a linha. E o fato do ortogonal estar ligado faz com que a linha seja precisamente horizontal ou vertical, dependendo da direção que você está colocando, tá, com o mouse. Vou mostrar para vocês, vou fazer esse desenho aqui. Você vai ver que é extremamente rápido e veloz, assim, para se chegar a um resultado bacana com esse tipo de desenho. Então, vou pegar aqui a figura, botar aqui do lado, igual eu fiz com os outros,
E vou começar daquele ponto ali que eu mostrei para vocês. Vou reduzir um pouquinho a caixa aqui. Pegar a ferramenta linha. Vou clicar aqui em qualquer lugar. O que eu vou fazer? Vou começar aqui no 20. Jogo o mouse para a direita. Espera aí. Antes de tudo, verificar se o modo ortogonal está ligado. Tá vendo que ele está cinza? Se ele está cinza é porque ele não está acionado. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui e deixar ele azul. Deixei ele azul, agora vocês vão ver que a minha linha aqui vai ficar travada. Ela fica travada apenas nas direções horizontal e vertical. Então vamos lá. Pega a linha, seleciona um lugar. Joguei o mouse para a direita, 20. Joguei o mouse para cima, 10. Direita de novo, 20. Para baixo, 10. Para a direita, 10. Para cima, 20. Para a direita, 30. Para cima, 30. Para a esquerda, 20. Para cima, 20. Para a esquerda, 20. Para baixo, 30. Para a esquerda, 40. Para baixo, 40. ESC. Está pronto o desenho. Você vê que é uma ferramenta que agiliza muito, em vez de eu ficar digitando arroba, 20,0, arroba, 10, né, 0,10, arroba. Dessa maneira, a produtividade de vocês, né, vai lá para cima. Isso é muito bacana. E por fim, a outra opção que nós temos, que é o Polar Tracking. Qual que é a vantagem do Polar Tracking? Porque para trabalhar com ângulos, ele dá um resultado bem legal, porque ele te direciona para alguns ângulos pré-determinados. Exemplo. Vou mostrar esse exemplo que está aqui na tela mesmo. Tá? Desenhar uma linha de 50 com ângulo de 35 graus. Então o que eu faço? Volto aqui, desativo o orto e ativo o Polar Tracking que está do lado. Tá? Então desativa e ativa o outro. O Polar Tracking ele tem essa setinha aqui do lado. E nessa setinha a gente pode selecionar alguns grupos de ângulos, tá vendo? Eu posso fazer com que ele me dê referências de 5 em 5 graus, de 10 em 10 graus, de 15 em 15 graus, de 18, de 23, de 30, de 45 e de 90 em 90 graus. Tá? Então, por exemplo, lá ele pediu 35, eu vou usar o de 5 em 5 para facilitar. Então ele fez uma linha de 50 horizontal. Então, você pode ver que aparece uma linha verde de referência, 5 graus, 10 graus, 15 graus. Tem ângulos intermediários, mas somente de 5 em 5 é que vai aparecer a linha de referência. Então isso ajuda bastante, 0 graus, 50. Agora eu quero fazer a linha 35 graus. Boto ali e digito o comprimento da linha, 50. Agora eu quero digitar para o outro lado. 35 graus. Digito lá, 50. Então já fiz o desenho usando essa ferramenta do Polar Track. Ela é bem legal e ela ajuda em muitos casos, tá? Vale a pena ficar atento e tentar usar ela, treinar ela, tá? Porque ela realmente quebra um galho bem grande. E aí a gente tem outros dois botões que também são importantes, são vizinhos aqui, né, do modo ortogonal, que é o Object Snap Tracking e o OSNAP, que é o Object Snap. Tá? Eles são duas importantes ferramentas que não necessariamente fazem desenho, né?
mas elas facilitam e muito a execução. Tá? Por quê? Por exemplo, Object Snap, que é esse botão que está aqui, que é um quadradinho que parece ter um asterisco na esquerda. Eu até desenhei na direita aqui, desenhei errado, agora que eu vi. Tá? O que ele faz? Ele rastreia os elementos geométricos de retas, círculos, triângulos, figuras mais variadas geométricas e ajuda a gente a criar as relações geométricas necessárias para a construção do desenho. Tá? Então, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer quando eu estou abrindo um arquivo novo do AutoCAD é ir lá nas opções do Object Snap e marcar todas, deixar tudo ativo. Que isso quebra um galho assim fenomenal, dificilmente ele vai te atrapalhar. Tá? Se você tiver ver que ele está te atrapalhando de alguma maneira, é só desligar. E eu vou te mostrar um único exemplo da importância dele. Eu acho que a partir desse exemplo vocês vão entender o quão importante é essa ferramenta. Vou vir aqui e vou desligar os dois. Tá? O Object Snap. Antes disso eu vou fazer a configuração dele completa. Tá? É só clicar aqui na setinha do lado dele, vir aqui em Object Snap Settings, vir aqui, ó, Select All, fica tudo marcado e você dá OK. Então é só vir aqui na setinha, Object Snap, tá? Ou em cima dele com o botão direito também, você acessa as propriedades. Tá? Vou desmarcar ele. Vou fazer o seguinte, vou desenhar uma linha e agora eu vou fazer uma linha emendando bem lá na ponta dela lá. Vou ligar duas linhas. Ah, mas eu vou dar um zoom para garantir que está bem em cima. Olha lá, espera aí. Pronto, perfeito. Vai ficar um pouquinho para fora aqui, eu vou puxar para acertar, ficar bem bom. Aí você vai dar zoom, olha lá como é que está a conexão das duas linhas. Nem conectadas elas estão. Ah, mas visualmente dá para ver, está conectado, com certeza. Né? Você está fazendo um desenho lá com 50 linhas. Não, está conectado. Aí você vem aqui perto, não tem relação nenhuma de uma linha com a outra. Agora olha a diferença. Vou deletar e vou ligar o Object Snap, o Snap, que pode ser acessado pelo F3. Faço uma linha horizontal. Agora eu quero fazer uma relação com ela. Final de linha, tá lá, já aparece endpoint. Eu quero no meio da linha, tá lá o triângulo, midpoint. Eu quero perpendicular, tá ali o símbolo, ó, perpendicular. Eu quero paralelo, uma linha com a outra. Tem como criar a relação de paralelismo também. Então assim, fica tudo mais fácil. Aqui ó, você consegue achar nó de conexão com a linha toda. Tá? Isso é muito fácil, muito legal. Tá? Tangente de círculo, se você vir aqui tem as ferramentas de círculo. Tá? Centro com raio, então você vai marcar o centro e vai digitar o raio. Então você vem aqui, ó, clica e vai te pedir o raio. Está aqui embaixo, ó. Specify radius of circle. Né? Qual que é o raio do círculo? Está 20. Está lá um raio de 20. Center diameter. Marca o centro. O diâmetro, 20. Fiz um círculo com diâmetro de 20. 2 pontos. Então eu quero fazer aqui, ó, que toque nos dois círculos. Pronto, círculo de 2 pontos. Círculo de 3 pontos. Quero que toque aqui, aqui e aqui nessa linha. Então, aqui, aqui e na linha. Pronto, 3 pontos definidos. Aí eu quero um círculo com 2 tangentes e um raio.
Então eu quero ele tangente a essa linha, tangente a essa linha com raio de 20. Tá lá. Não, eu quero uma linha com 3 tangentes. Então vamos lá, tangente aqui, tangente aqui, tangente aqui. Pronto. Então são ferramentas de desenho, cada uma aplicadas à sua maneira, né, à sua necessidade. Como que apaga um desenho? Ah, desenhei errado aqui, preciso apagar. Duas opções. Nessa aba de modificação, vocês têm a borracha, que é o eraser, ou você pode selecionar e deletar. Então você seleciona e deleta, ou você vem no Erase, clica e dá Enter. E ele apaga. Funciona das duas maneiras, tá? Para as atividades, os exercícios que vocês vão fazer, vocês não vão precisar de outras ferramentas. Apenas de linha, talvez de alguma coisa relacionada a círculo, tá? Para mover os objetos. Ah, fiz o desenho aqui, quero mover, quero organizar minha área de trabalho. Duas maneiras, tá? Ou se seleciona a ferramenta antes, Move, faz a seleção do que você quer mover, dá Enter, determina um ponto de referência. Então, eu vou pegar o centro desse círculo como sendo referência. Eu vou posicionar aqui. Tá? Outra maneira possível, seleciona a figura primeiro, depois vai no Move e aí determina o ponto de referência para fazer a movimentação. É bem simples, não é difícil, tá? Se você prestar atenção aqui embaixo, ó, Move, ele fala Select Objects. Seleciona os objetos. Você vai lá e faz a seleção. Aí dá Enter para confirmar a seleção. Ó, Specify Base Point. Determine um ponto base. Que é só para você. Pode ser no objeto, pode ser fora do objeto. Meu ponto base está aqui. Ó. A partir do ponto base que ele vai te dar a referência para movimentar. O ideal é sempre pegar no objeto, né? Fica mais fácil da gente movimentar e ter noção. Tá? Mas pode ser em qualquer lugar. Acho que é isso. Ponto base, movimentar, deletar, desenhar a linha. Tá? Então, para desenhar a linha, ou você clica aqui em cima, e aí ele vai te pedir o primeiro ponto. O primeiro ponto pode ser digitado, ou o primeiro ponto pode ser clicado em qualquer lugar. E aí, a partir desse primeiro ponto, você começa o seu desenho. Ou você pode simplesmente digitar a letra L de Lagoa e dar Enter. Ele já seleciona a ferramenta de linha para você. Ó, se você digitar L, vai te mostrar todos os comandos aqui, ó, que começam com a letra L. Por que apareceu Line primeiro? Porque L é o atalho de Line. Tá? Então, é isso. Mas um último detalhe que é falar sobre o Object Snap Tracking. O que ele faz? Em conjunto com o Snap, ele faz uma coisa que é maravilhosa, que é a projeção imaginária de linhas. Tá? É o último slide que está aqui. Ele faz umas linhas imaginárias para fazer essas conexões com os objetos. Tá? Então imagina que eu quero desenhar uma linha. Eu habilito ele aqui, na parte inferior, ele está azul. Então eu quero fazer uma linha que se encaixe ou que tenha um sentido tangente a esse círculo que está aqui. Então eu vou lá perto dele, aparece o símbolo de tangente e depois ele me dá uma opção de ficar... ele fica marcado lá, essa relação. Não precisa clicar em nada, é só chegar perto, deixar aparecer o símbolo e depois ir recuando mais ou menos no mesmo sentido para ele não perder a referência. Tá? Por exemplo, aqui ó, eu quero fazer uma linha que seja nivelada a esse ponto. Você vai lá no ponto, não precisa clicar, arrasta o mouse para o lado, ele já vai te dar essa referência. Tá vendo?
Se eu desligar e tentar fazer a mesma linha com a referência, não consegue, tá vendo? Não aparece essa referência. Então são duas coisas que eu sempre deixo acionadas, tá? A não ser que atrapalhe o desenho. Mas de uma maneira geral, esses dois aqui acionados. O grid fica a critério do cliente, de querer ver ou não a parte de trás aqui do grid, né, esse quadriculado. O grid mod aqui eu deixo sempre desligado, não gosto. E esses dois coleguinhas aqui, o orto e o snap tracking aqui, depende do desenho. Se for um desenho ângulo reto, deixa o primeiro selecionado. Se for um trabalho maior com ângulos, o segundo selecionado, tá? Linhas horizontais, gente, você pode fazer manualmente aqui, ó, seguindo o ângulo que aparece aqui embaixo do mouse, ó, 1 grau, 2 graus, 3 graus. Mas se você ligar o modo orto, fica muito mais fácil, muito mais rápido, tá? Criem esse hábito, é um hábito que precisa ser criado, porque no começo a gente fica aqui caçando ângulo com o mouse aqui, é muito mais difícil, tá? Depois eu vou passar para vocês uma lista de exercícios para vocês fazerem alguns treinamentos, tá? Mas por hoje é isso, acho que já é bastante informação, né? Ficou até mais longo do que eu gostaria, mas acredito que vai ser bem proveitoso esse trabalho com vocês, tá bom? Então até a próxima e bom trabalho aí. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Até mais.